Bom dia a todas e a todos. Primeiro, quero dar boas-vindas a todos aqui, à nossa primeira reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Agradecer aos novos membros. Essa não é a nossa primeira reunião, né, mas é a primeira ordinária. Agradecer, dar boas-vindas e, enfim, dizer que é mais um ano de muito trabalho, muita luta, mas quero agradecer o empenho de todos e a CCJ, ela é uma comissão importante, mas ela só funciona se todos nós estivermos alinhados. Eu tenho certeza que, com o gabarito dos vereadores, das vereadoras que estão aqui, nós teremos também mais 2 anos de muito sucesso aqui na nossa casa. Obrigada a todos. A ata foi entregue nos gabinetes. Geralmente, nós entregamos a ata para a assessoria e para os vereadores antes, para que a gente não precise fazer a leitura dela aqui, porque demanda muito tempo, a gente só tem 1 hora de sessão. Foi entregue nos gabinetes? Teve algum vereador, tem alguma sugestão, alguma correção a fazer? Podemos declarar para aprovado. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Primeiro projeto da pauta, projeto de lei complementar, número 033, de 2018, do vereador Zander Fábio, que modifica os dispositivos do artigo 49 da lei complementar número 014, de 29 de dezembro de 92. O projeto visa avaliar os limites da lei do silêncio, tornando-a mais real e aplicável, permitindo que a AMA faça uma fiscalização mais adequada, ou seja, a proposta de adequação da lei alterando os níveis de tolerância de ruído em decibéis nas áreas urbanas e no centro da capital. O autor justificou que os atuais limites afetam 4 setores: os músicos, a população, os trabalhadores que atuam na noite cultural e a evasão dos artistas da cidade. Ressalta ainda que os níveis de decibéis nas áreas hospitalares serão mantidos inalterados. Desse modo, a assessoria jurídica da comissão, analisando o projeto antes de emitir parecer, solicitou o envio dos autos à Agência Municipal de Meio Ambiente. A diligência foi oficializada pela CCJ no dia 30 de outubro de 2018. Todavia, a AMA, no prazo regimental, não se manifestou. Na sequência, a assessoria jurídica emitiu parecer citando que a matéria invade a seara da competência do Poder Executivo, já que a matéria somente poderia ser objeto de tramitação legislativa por proposta do chefe do Poder Executivo. Por fim, o vereador Wellington Peixoto, como relator da proposta, entendeu não haver óbice de qualquer natureza ao prosseguimento da matéria. Seu voto é pela aprovação. Em discussão? Em votação. Aqueles forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 021, de 2015, de autoria do vereador Zander Fábio, que dispõe sobre a cobrança de couvert artístico em bares, restaurantes, casas de show, shopping centers, estabelecimentos similares no município de Goiânia e seu integral repasse ao músico como forma de valorização do profissional da música, bem como da arte e da cultura. A proposta, a matéria em análise, trata dos direitos dos clientes consumidores de bares, restaurantes e similares e também disciplina a relação de trabalho entre os proprietários desses estabelecimentos e os trabalhadores profissionais de música. O repasse do couvert artístico ao trabalhador músico e o turno do trabalho são matérias afetadas pela consolidação das leis trabalhistas, CLT, sua previsão legal. Porém, o consumidor não faz parte dessa relação de trabalho estabelecida entre proprietário e trabalhador. O município não pode legislar sobre o direito do trabalho, o que é de competência exclusiva da União. Essa tese prevalece, a decisão deverá balizar questões similares. A vereadora Cida Garcês, como relatora, fez a devolução dos autos ao autor por adequar às normas regimentais. O autor manifestou no despacho pela legalidade da sua proposta. Posteriormente, coube ao vereador delegado Eduardo Prado emitir relatório sobre a propositura. Este solicitou diligência do processo à FEComércio. A comissão solicitou diligência no dia 19 de novembro. No prazo regimental, a entidade não se manifestou. O relator, diante das circunstâncias, com base no parecer jurídico e por entender que o projeto apresenta vício formal de iniciativa, votou pela sua rejeição. Em discussão? Ao analisar esse projeto, presidente, eu faço algumas recomendações que a gente tem que atentar na questão da evasão de competência, né? Não entendemos que a lei de 9.418, que dispõe sobre taxa de serviço e gorjetas pagas, trata da mesma matéria de objeto deste projeto de lei que o vereador Zander apresenta, pois ele dispõe sobre o pagamento dos couvert artístico. Entretanto, ao tratar da relação músico e dono de estabelecimento, adentra ao direito trabalhista. Pode, lá na frente, o vereador Zander ser surpreendido
pelo veto do prefeito, se isso for apreciado pelo plenário e passar, porque na questão da competência, o prefeito ontem, ao conversar com ele, sobre a questão dos vetos que ontem foram apreciados, 14 vetos ontem nessa casa, ele disse que todo projeto que invade a iniciativa do Executivo e a iniciativa da União, ele vai cumprir a lei e vai vetar. Então, acho que o Zander tem que até mesmo tentar convencer o prefeito, porque eu vejo que é uma matéria que, de fato, deve ser apreciada, porque existe muita injustiça nessa questão do repasse, vou ver aqui, puxar os músicos, que os donos do estabelecimento têm feito muitas, até mesmo assim, de má-fé, deixando o músico ali com uma parcela só do que é cobrado daquele que está no estabelecimento. Então, só quero dizer isso aí, vai deixar bem relatado que essa questão de direito trabalhista pode ser talvez um grande empecilho no projeto do vereador Zander, mas é muito importante e valoriza a classe dos músicos do nosso município de Goiânia. Obrigado. Nós vamos analisar, não é competência nem do Executivo Municipal. Então, assim, é um projeto que não tem jeito. Em votação, aqueles que forem favoráveis à rejeição, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 451, de 2017, autoria do vereador Jorge Cajuru, que dispõe sobre as diretrizes básicas da alimentação escolar do município de Goiânia, institui o Programa Municipal de Alimentação Escolar e dá outras providências. O processo não está instruído com parecer técnico da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, que, conforme dispõe sobre as diretrizes educacionais e a concepção teórica pedagógica da Secretaria. O relator, vereador Wellington Peixoto, em seu relatório, solicitou diligência do processo citado à Secretaria. A comissão realizou diligência no dia 6 de dezembro de 2017. A manifestação da SME afirmou que não se justifica a presente matéria, uma vez que a Lei 11.947 já estabelece o PENAI, cuja espera abarca os municípios em relação às normas diretrizes para sua execução. Os autos foram devolvidos ao autor para tomar conhecimento do parecer da SME e citou a veracidade e constitucionalidade de sua proposta, solicitando a adoção imediata das providências cabíveis por essa comissão e esta Casa Legislativa, com fundamento no artigo 35, parágrafo 8º do regimento interno dessa Casa. Reexaminando o processo, o relator considerou por completo o parecer jurídico e técnico, devendo prevalecê-lo diante de seu voto, que foi pelo arquivamento. Na reunião da comissão do dia 12 de setembro, a vereadora Priscila TJ solicitou o voto em separado para que o projeto fosse devolvido ao autor. O autor, por sua vez, justificou e solicitou a retomada da marcha legislativa do presente projeto. A relatora Priscila TJ votou pela rejeição. Em discussão? Em votação? Aqueles forem favoráveis à rejeição, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Projeto de lei número 463, de 2017, autoria do vereador Jorge Cajuru, que dispõe sobre o uso de detectores de metais nos acessos aos estabelecimentos de ensino e da outras providências. O projeto visa possibilitar, dentro dos parâmetros legais, que os estabelecimentos de ensino realizem inspeção de pertences e passagem de todos pelos portais detectores de metais antes de adentrar em suas dependências. A assessoria jurídica da comissão concluiu que há tramitação em proposição semelhante, conforme o artigo 25, parágrafo 4º, regimento interno, como a vereadora Priscila TJ relatar seu voto pela rejeição. O próprio parecer da assessoria já disse que tem um projeto em tramitação, então acredito que a gente deveria fazer um voto pelo arquivamento. Claro, em discussão. É isso que eu ia falar aqui agora. Presidente, o projeto que tramitava semelhante a esse era o que eu tinha apresentado e pedi o arquivamento do mesmo, logo em seguida. Esse aqui foi em seguida aquele fato que aconteceu aqui no município de Goiânia, uma tragédia que aconteceu no colégio da minha região, colégio metropolitano, onde os adolescentes fez aquele ato de entrar com a arma dentro do estabelecimento e ceifar algumas vidas. Aí eu lancei esse projeto e vi que esse projeto, o presidente, que eu recomendei o arquivamento dele, porque o projeto tratava do mesmo assunto. Então, o vereador Anderson Salles foi arquivado, o meu, mas o do vereador Jorge Cajuru, ele persistiu. Vejo que a gente tem que tratar essa causa com muita propriedade, mas saber como que vai ser feito isso, né? Com a questão das instituições particulares e dentro do município. Será que a gente vai conseguir fazer um trabalho que não possa onerar o executivo?
Se a gente for fazer a oneração no executivo, por isso que eu até retirei, porque vou estar invadindo a competência do executivo, criando despesa a ele, e assim eu arquivei o meu. Acho que dessa forma também eu acompanho, se for sua decisão também, pelo arquivamento. Então, a parte, vereador. Claro. O senhor arquivou de forma equivocada. E eu vou falar para o senhor com muita tranquilidade, por quê? Porque eu vou voltar a repetir. Quando se trata de segurança do munícipe, nós legislamos sobre a matéria, sim. E aí, o plenário, nós já demos várias provas aqui no que diz respeito a vetos, a essas questões. Né? O problema nosso hoje, muito grande, e talvez nós temos que nos preocupar com isso, vereadora Sabrina, é com relação às ADIM que estão sendo feitas na Justiça. Mesmo depois de nós de nós derrubarmos vetos, depois de nós aprovarmos projeto, eu tive um projeto aprovado, sancionado, de 2015, que tratava da entrada dos mecânicos, ex-pilotos, pilotos e pessoas que são federadas, que pagam anualmente a sua anuidade na Federação de Goiânia, de poder entrar no autódromo nos eventos nacionais, não nas áreas VIPs, entrar lá na arquibancada. O cara que fomenta o autódromo durante todo o ano, poder entrar. E o projeto aprovado em 2015, e a ex-procuradora Ana Vitória entrou com a DIN e acabou com o projeto. Né? Então, o que nós temos que ter, se fosse Vossa Excelência, eu vou votar pelo arquivamento desse projeto, porque Vossa Excelência tinha um na frente, Vossa Excelência desarquivar o de Vossa Excelência, porque é uma matéria pertinente. Na região de Vossa Excelência, um jovem entrou armado, matou 3 pessoas, deixou outra lesionada para o resto da vida na cadeira de rodas. E nós temos que ter, sim, se as escolas... Eu sou um defensor das escolas particulares, nós estamos defendendo, acho que a Sabrina, da mesma forma, a questão do ISS que são cobrados das escolas, sem que as escolas recebam dos pais aquele valor da mensalidade, mas as escolas particulares faturam muito, e a escola municipal e estadual, elas têm que dar a segurança para aquela criança, enquanto o pai trabalha, a criança e o adolescente que está lá estudando. Então, Vossa Excelência, vou fazer um alerta para Vossa Excelência, que Vossa Excelência, na minha opinião, pode pedir o desarquivamento do projeto de Vossa Excelência, que é anterior a esse. Bom, enfim, o vereador já colocou aqui, de fato é o seu projeto que estava aqui, vereador instruído no processo, mas, no mérito, eu discordo, e aí acredito que, se os vereadores não concordarem, a gente deve mandar para o plenário. Mas detector de metal não vai assegurar maior segurança ou menor segurança em nada na escola. A gente precisa de uma campanha de conscientização e, infelizmente, apesar do entendimento contrário do vereador Zander, nós não podemos imputar isso às escolas particulares. E nas escolas públicas, com toda certeza, vai ter um aumento de despesa, até porque um detector de metal não é barato. E aí você vai ter que munir todas as escolas de detectores de metais, não é uma entrada, e você vai ter que mexer com toda a organização interna da escola, se entra por uma porta, se entra por outra, então você tem que direcionar. Então, eu acredito pessoalmente, e aí no mérito da matéria, que assim nós não vamos dar mais segurança para os nossos filhos que estão na escola. Mas cabe a esse pleno. Nós temos o voto pela rejeição, que vai para o plenário, ou nós podemos fazer um voto em separado pelo arquivamento, ou, se o vereador Bocão quiser desarquivar o seu projeto, nós podemos pensá-lo e os dois tramitarem conjuntamente. Acho que cabe. Alguém faz o... Pelo arquivamento? Vamos fazer um voto pelo sobrestamento desse? Enquanto do Bocão é desarquivado? Uhum. Pelo sobrestamento, que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 464, de 2017, de autoria do vereador Anselmo Pereira, que denomina Praça Mauro de Freitas Moraes, o logradouro público localizado na confluência das ruas RV8 com a Avenida Mangabeiras, nas quadras 8, 9 e 10, Residencial Rio Verde. Compete à Câmara Municipal dispor, mediante lei, sobre matéria de competência do município, especialmente sobre dar nomes às vias
próprias e logradouros públicos, vedada em qualquer caso homenagem a pessoas vivas. Contudo, a proposta não apresentou parecer técnico da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação. Como relatora, a vereadora Tatiana Lemos solicitou devolução dos autos ao autor para as devidas adequações. O autor solicitou diligências CEPLAN, que foram oficializadas pela comissão no dia 11 de janeiro de 2018. A CEPLAN apresentou parecer técnico, sanados os vícios, a relatora votou pela aprovação. Em discussão? Presidente, eu pego um projeto semelhante ao que eu apresentei, apesar de ser uma questão simples, a gente fala do Garganta de Ouro, né, locutor esportivo, muito justa a homenagem a esse profissional da imprensa, mais ex-vereador, porém que eu quero sugerir aqui, para que se remeta esse projeto, se possível, ao autor, porque ao olhar ele, eu vi que um projeto de minha autoria que teve a mesma intenção teve dificuldade, porque falta no projeto o abaixo-assinado constando o endereço, o telefone. A procuradora chamada Patrícia e ligou para mim, disse que poderia sanar isso, porque isso travava e atrapalhou meu projeto, as pessoas. Então, sim, para que o autor possa colocar o endereço, o telefone, foi assim que eles pegaram, né? E senão depois vai dar problema lá na frente. Fazer as adequações porque o ao autor. abaixo-assinado está aqui, vereador. Mas olha só o que consta no abaixo-assinado. Nome. Perfeito. Entendeu? Então, sim, até para ajudar a fazer esse ajuste, que o autor possa consertá-lo, porque, olha só, eu tive um projeto de minha autoria que enfrentou problemas na tramitação do mesmo. Só uma sugestão para que o autor possa não ter problemas na sua aprovação do seu projeto, que é muito importante, por sinal. Voto em separado do vereador Anderson Salles para que o projeto seja devolvido ao autor para correção do abaixo-assinado, acrescentando o endereço das pessoas. Que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 146, de 2018, de autoria do prefeito de Goiânia, que dispõe sobre a alteração do regime de arrecadação da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. O projeto de lei teve iniciativa pelo ente autorizado, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade no seu aspecto formal. Quanto ao aspecto material, observamos que a proposta visa alterar parte do texto da Lei Complementar número 119, de 27 de dezembro de 2002. Vale atenção às técnicas legislativas estabelecidas pela Lei Complementar número 095 de 98, já que os artigos alterados e acrescentados em caso de aprovação ficarão como lei orgânica e a Lei Complementar número 119 de 2002 continuará em vigor. Sugerimos o aproveitamento da Lei Complementar número 119 de 2002 em proposta da lei ordinária. Ademais, a matéria legal e regimental. O vereador Tionzinho Porto, como relator, votou pela aprovação. Na reunião do dia 19 de setembro de 2018, o vereador delegado Eduardo Prado solicitou pedido de vistas, não se manifestando em tempo regimental. Na reunião da comissão do dia 10 de outubro de 2018, o vereador delegado Eduardo Prado solicitou voto em separado para que fosse realizada a diligência CEFIM. A CEFIM, por meio de despacho, requereu o prosseguimento da matéria. Após, foram solicitadas outras 3 diligências pelo vereador delegado Eduardo Prado, sendo a CEINFRA solicitando o relatório da COSIP nos últimos 6 meses, a CEFIM solicitando os valores repassados pela Enel Goiás e ao município também nos últimos 6 meses. A Enel Goiás, para que esclareça a quantidade de imóveis cadastrados em Goiânia que incidem a cobrança. Foram oficiadas as diligências em 19 de novembro de 2018. Em resposta, a CEINFRA informou que os dados solicitados deveriam ser obtidos diretamente na GERLANC. A CEFIM enviou a planilha dos valores arrecadados pela Enel Goiás nos últimos 10 meses. No entanto, o vereador delegado Eduardo Prado manifestou em voto separado pela rejeição, justificando que já está em tramitação na Casa a reforma do Código Tributário. Eu gostaria de pedir vistas desse projeto. Se alguém... Em discussão, em votação, que eles forem favoráveis ao pedido de vista, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 228, de 2018, de autoria da vereadora Tatiana Lemos, que dispõe sobre a proibição da cobrança pelas instituições educacionais de taxas de emissão e registro de diplomas e outros documentos comprobatórios acadêmicos e escolares no âmbito do município de Goiânia.
A assessoria jurídica da comissão solicitou diligência à Secretaria Municipal de Educação, sendo oficializada no dia 30 de outubro de 2018. Em resposta, a secretaria informou que atende a educação infantil de ensino fundamental e que não é cobrada nenhuma taxa para emissão de documentos em suas instituições de ensino. A assessoria jurídica da Comissão de Constituição e Justiça concluiu que não merece prosperar, haja vista que, em relação às escolas particulares, fere a livre iniciativa e a ordem econômica reguladas pela Constituição Federal. A vereadora Priscila TJ, como relatora, votou pelo arquivamento da matéria. Na reunião da comissão do dia 18 de dezembro, o vereador Zander solicitou o pedido de vistas. A vereadora Priscila solicitou que os autos fossem encaminhados ao seu gabinete, por sua vez, retificou o seu voto e votou pela aprovação. Em discussão? Solicitar, fazer um voto. Alguém pode fazer um voto em separado para devolução dos autos à autora? Foi solicitado aqui pela assessoria da Tatiana. Era essa a minha sugestão, que ela revisse o projeto, né? Um projeto que invade realmente a seara aí que compete ao governo federal legislar. Eu acho que pode ser adequado o projeto. Eu faço voto em separado. Em votação, voto em separado a vereadora doutora Cristina, para que os autos sejam devolvidos à autora do projeto. Em votação, em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem aprovado. Projeto de lei número 240, de 2018, de autoria do vereador Zander Fábio, que dispõe sobre desconto para multas de trânsito e dá outras providências. O autor justifica a importância do projeto, já que abate em até 40% do valor à multa em que o infrator não apresentar recurso ou defesa prévia. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 284, trata do desconto das multas, e a resolução número 697, de 10 de outubro de 2017, que especifica o recolhimento das multas. Entende-se, portanto, a assessoria jurídica da comissão, que, segundo a Lei Complementar número 095 de 98, da União, inciso 4, do artigo 7º, que determina que o mesmo assunto não pode ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine a complementar lei considerada básica, vinculando-se a essa por remissão expressa. Coube ao vereador delegado Eduardo Prado, e o mesmo solicitou diligência à SMT. Oficiada em 19 de novembro de 2018, a SMT, por sua vez, se manifestou desfavorável à matéria. O vereador relator solicitou devolução ao autor, que, por sua vez, solicitou o prosseguimento da matéria. Reexaminando, o vereador delegado Eduardo Prado, relator, votou pela aprovação. Em discussão? Eu quero discutir rapidamente. Existe lei específica, mas quem regulamenta são os municípios. O que acontece, vereadora Sabrina, é que quando se toma uma multa e que se dá o prazo recursal, a própria SMT, o próprio DETRAN, né, no Estado, vereadora Cristina, ele te dá uma data e te cobra o valor para você pagar naquela data, que é o valor normal da multa. Sendo que não pago naquela data, aí é cobrado a multa, juros após essa data, ou se ele vir no seu licenciamento um valor diferenciado. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente aprovando, né, propondo a essa casa que se aprove o que já acontece na maioria das grandes capitais. No caso da pessoa entender que ela tomou essa multa mesmo e não quer fazer nenhum recurso, que ela tenha descontos escalonados de acordo com o prazo que ela paga antecipado, porque se ela tem a multa por pagar depois, se ela paga antes, ela tem que ter um desconto, isso é normal e natural em qualquer situação. Em discussão? Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo projeto da pauta foi retirado a pedido do autor. Projeto de lei número 247, de 2018, de autoria do vereador Emilson Pereira, que institui um espaço para implementar mural de divulgação de fotos de pessoas desaparecidas nos departamentos públicos do município de Goiânia. Através de análise do projeto, cumpre observar por oportuno que temos a Lei 8.433, de 2006, que trata da divulgação de pessoas desaparecidas na página da Prefeitura de Goiânia na internet, e também a Lei 8.978, de 2010, que trata da obrigatoriedade da divulgação das pessoas desaparecidas em site dos prestadores de serviços de órgãos do município. Temos ainda em trâmite, na Augusta Caso, o projeto de lei 533, de 2017, de autoria do vereador Tiãozinho Porto, que trata de assunto semelhante.
Desse modo, o vereador relator Wellington Peixoto solicitou devolução ao autor para que sejam incorporadas novas ideias à lei já existente. O autor, por sua vez, justificou que as demais leis tratam de divulgação em sites, enquanto que o seu projeto visa implementar um mural de divulgação das pessoas desaparecidas dentro dos órgãos municipais. Mesmo assim, o vereador Wellington Peixoto, relator, votou pelo arquivamento da matéria. Em discussão? Presidente, novos pares, eu andei conversando com o vereador Emílio Pereira a respeito do projeto e até recomendei ele que esse projeto trata de um assunto já normatizado pela legislação. Caberia uma emenda à nova legislação que já está aí, né? E conversei com ele, convenci ele e quero pedir vista, né? Até mesmo com consenso do vereador Emílio Pereira para poder fazer algumas adequações. Você não prefere que a gente mande para ele, vereador? Não, eu já conversei com ele, até mesmo que ontem, até coloquei a própria letra dele, que ele pediu para pedir vista e a gente debater, tá bom? Ok. Tranquilo. Em votação, pedido de vistas. Que eles forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 248 de 2018, de autoria do vereador Zander Fábio, que dispõe sobre a proibição de comercialização de cães e gatos que tenham menos de 8 meses de vida. O projeto visa incentivar a adoção de animais muitas vezes esquecidos em abrigos, além de coibir a exploração de fêmeas para a procriação e a consequente separação de seus filhotes. A assessoria jurídica da comissão esclarece que não houve clareza, precisão e ordem lógica na redação da matéria. Como relator, o vereador Wellington Peixoto votou pela aprovação. Vou discutir rapidamente. Primeiro, já foi dito por Vossa Excelência, e ele não precisa, nós precisamos de execução dos nossos projetos, nós não precisamos ficar floreando muito, né? Foi aprovado e foi tema de divulgação nacional pelo Jornal Nacional, por sites do mundo inteiro. A Inglaterra proibiu, vereadora Cristina, a venda de cães e gatos. Proibiu, lá é proibido vender. Nós estamos colocando após 8 meses, porque com 8 meses eles vão estar castrados e com as vacinações em dias. Até mesmo muitos protetores, Sabrina, né? Eu que participo muito aí de muitas ações com relação à causa animal, muitas protetoras, quando se há um animal de raça, vou dar um exemplo lá, e inclusive eu vou propor uma CPI para verificar isso lá no Centro de Zoonoses. Lá no Centro de Zoonoses, quando chega um pitbull, nós temos destinação própria para eles, porque eles vão para alguns locais que são feito o treinamento desses pitbulls e estão sendo repassados para outras pessoas, vereador Anderson. Vou dar uma parte a Vossa Excelência. E é claro que toda regra tem exceção, e também você não vai a um pet shop e vê um cachorro vira-lata. Você não vai a um pet shop, não vê nada contra os pet shops, mas você não vai a um pet shop enquanto nós temos aqui a Lucila com mais de 400 animais podendo ser adotados e os pet shops vendendo animais sem estarem vacinados no prazo, porque pequenininho tudo é bonitinho, né? Então as crianças chegam lá, tem um clamor diferente. Então eu peço a Vossa Excelência que me acompanhe nessa matéria, porque é uma matéria de interesse social, interesse de saúde pública, né? Porque à medida que for fazendo com que esses animais tenham que ser vendidos após todo o seu tratamento inicial de vacinas e de castração, nós vamos aumentar o número, até porque nós já começamos lá a obra do Hospital Veterinário, Público Veterinário, e uma das ações que vão fazer com que as pessoas tenham acesso ao Hospital Veterinário é a adoção. Aquela pessoa que adotar nas feiras que nós formos fazer um animal, imediatamente ela vai ganhar o cartão SUS daquele animal para poder tratá-lo lá sempre que for preciso. Uma parte, vereador Anderson. Vereador Zander, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela causa que o senhor defende. É muito importante. Mas eu fiz algumas recomendaçõezinhas, até mesmo para que as pessoas que acompanham a sua ação parlamentar nessa causa possam entender sanar algumas dúvidas. Eu até coloquei aqui, vou dar uma ajuda assim, nessa questão, a divulgação do seu trabalho, perguntando assim, quem será o fiscalizador no descumprimento dessa causa, né? Qual a sanção para o descumprimento deles? Lá em São Paulo, né, tem um projeto de lei 14.483 de 2007, com o artigo 18, fala assim, os canis e gatos
estabelecido no município de São Paulo somente podem comercializar, permutar ou doar animais microchipados ou esterilizados, né? No parágrafo 1º fala: os animais somente podem ser comercializados, permutados ou doados após um prazo de 60 dias de vida, que corresponde ao período mínimo de desmane, né? Então, assim, aqui 8 meses que o senhor coloca, o senhor explica muito bem que o critério de estabelecimento de 8 meses é a questão da vacinação, da qualidade de vida e suprir algumas até mesmo de injustiça com os animais aí. Exatamente. Agora sim, fica essa pergunta para poder enriquecer o seu projeto. Quem vai fiscalizar? Sim, eu vou dar uma Qual parte. o critério, né? Eu vou dar uma parte, da Vossa questão da Excelência, sanção dos vereadora documentos, só para Sabrina. poder enriquecer o seu projeto. Está de parabéns. E assim, pode contar com o total apoio desse ilustre vereador nessa sua causa. Eu já tenho tido de Vossa Excelência. Quem fiscaliza todas as ações com relação à causa animal em Goiânia é a AMA, né, e também através da fiscalização. Só para você ter uma ideia, nós, através do decreto, me lembro o número do decreto, assinado pelo prefeito e que vai fazer com que nós temos 22 médicos veterinários, desses 22, 13 médicos vão fazer parte da unidade de bem-estar animal, porque esses médicos são ligados à Secretaria da Saúde. Então, para não perder os benefícios que eles têm de salubridade, deslocamento, e essas coisas, eles estão obsoletos lá no Centro de Zoonoses. Nós faremos no mesmo complexo, que é um quarteirão aqui no Balneário Meia Ponte, um centro de triagem onde esses animais serão chipados. Nós estamos conseguindo agora, como medida mitigatória dos grandes eventos que acontecerão em Goiânia, a compensação ambiental. Só para você ter uma ideia, o próximo evento Vila Mix doará um número considerável dos chips, né, que eles podem importar, a prefeitura não, e isso feito a 4 mãos junto com o promotor Juliano, né? Juliano, do Meio Ambiente. Então, nós temos as medidas que vão fazer com que esses animais saiam castrados, chipados e com seu cartão SUS de atendimento, cartão SUS animal, né, de atendimento lá na unidade de bem-estar animal. Eu coloquei os 8 meses e peço a Vossas Excelências que possam deixar o projeto ir para o plenário e depois, se houver alguma medida dentro do plenário em que alguém ache que o tempo possa ser menor, é porque existem algumas vacinas que elas só podem ser tomadas aos 7 meses de idade dos cães. Então, eu coloquei para que ele saia desses... colocando uma barreira mesmo, para que o animal que seja vendido, Cristina, ele seja caro, ele custe caro para aquela pessoa que vende e para aquela pessoa que compra, para que nós possamos incentivar a adoção. Então, Vereador, uma parte, a vereadora Sabrina. O meu questionamento, vim até com o intuito de pedir vistas do projeto, é no seguinte sentido: por que a gente não avança? E aí acho que o senhor pode fazer uma própria emenda, já que o senhor defende a causa animal aqui, e proíbe a venda. Porque, assim, esse cachorro, esse gato, até os 8 meses, ele vai ficar onde? E só um minutinho. A gente pode fazer, lá o vereador Anderson trouxe, né, outras legislações, o senhor também já falou. Lá nos Estados Unidos, você só pode comprar direto do criador. Porque aí nós realmente vamos aumentar esse incentivo à adoção. Então, fica essa pergunta também, se a gente não poderia fazer uma emenda, que eu acredito que é a proibição da venda, independente a proibição... enfim, do tempo, né, dele, e por esses 2 questionamentos. Ok, até os 8 meses, então eles vão ficar reclusos, o dono desse pet shopping, o que vai acontecer? E também que a gente estabeleça que seja a venda direto do criador, que a gente evita também essa terceirização, né? Exatamente. Vou acatar o pedido de Vossa Excelência para fazer um estudo maior, vou pedir vistas do projeto e devolver na próxima sessão. Só fazer um encaminhamento, vereador Zander, eu também estou de acordo com a vereadora Sabrina, eu acho que a proibição seria o melhor caminho, porque as condições de manutenção desses animais, ela é hostil, eles são maltratados, eles adoecem. Então, os canis e os gatis teriam uma certificação de origem, né? Você incentivaria até esse trabalho, agora não o atravessador, né? Eu acho que isso é um bom caminho. E também pedir ao Núcleo de Veterinária da Universidade Federal um parecer no projeto de proibição. Eu acho que isso engrandeceria o projeto de Vossa Excelência, daria mais escopo a ele.
um trabalho que essa casa já há algum tempo adotou, né, que é a Frente Parlamentar de Saúde Animal e Defesa Animal, que a gente está na presidência dessa frente. Eu acho que é uma causa de saúde pública também, né? Então, a universidade pode reforçar o trabalho de Vossa Excelência. Agradeço e vou acatar a solicitação de todos, porque eu acho que esse trabalho tem que ser um trabalho da casa, né? E é tudo muito bem-vindo. Nós temos um problema muito grande. Eu quero, inclusive, estava falando para a Sabrina ontem que eu quero ajudar muito ela. Todos os meus projetos ele fala de um convênio, de alguma ação com a Universidade Federal. O nosso grande problema, e com todo o respeito que tem, eu tive várias reuniões essa semana passada, inclusive eu estava no Conselho de Medicina Veterinária, porque nós vamos fazer uma ação que, na minha opinião, ela é paliativa, mas que em prol do bom relacionamento, né, nós vamos fazer uma ação lá no Vale dos Sonhos, que é a castração pela anclivepa de 1.000 animais em um dia. Então, mas, na minha opinião, é paliativa. Né? Ela atrasa, ela tem um custo e atrasa aquilo que nós precisamos ter, que é um hospital de atendimento. Eu falo que se nós tivermos um CAIS de atendimento, um ambulatório com um centro cirúrgico, nós já vamos minimizar, porque nós temos 200.000 animais em situação de rua em Goiânia e nós temos mais animais em casa do que crianças hoje, mais cães e gatos. A questão da venda dos animais, aí eu volto, Sabrina, e aí é onde eu vou te ajudar, porque você tem o projeto da sua mãe que você está encabeçando e teve lá em Brasília semana passada, que é o Castra Móvel, mas a Anclivepa, que é a Associação das Clínicas Veterinárias, tudo que você depende, às vezes, da universidade, também do Conselho Regional de Medicina Veterinária, eles são contra. Porque eles não entendem que o público que a gente quer atender não é o público que vai na clínica dele. O público que eu quero atender lá no Hospital Público Veterinário, através da senha, lá 50, 60 senhas feitas lá todo dia, ele não leva o cachorro e o gato dele lá na clínica do Zé, do João e da Maria. Né? Esse animal morre. Né? Nós temos hoje um caso muito sério aqui em Goiânia, de uma cachorrinha que eu adotei aqui dentro, que inclusive a assessoria de vários vereadores me pediram que ela estava aqui com mastite, os peitinhos tudo cheio, porque os moradores de rua estão usando os animais para poder sensibilizar as pessoas no sinaleiro. Então, eles pegam os animais fêmeas, tem os cachorrinhos, o cachorrinho novinho, ele chega no vidro quando vê uma criança e vende o cachorrinho por 50, por 100 e abandona a fêmea doente. E nós tivemos um caso desse aqui, a assessoria da Cristina viu, todo mundo viu, que nós adotamos e passamos. A sorte é que nós achamos uma cachorrinha que deu a luz, morreu, e nós usamos ela para poder fazer a doação para a pessoa que precisava e os cachorrinhos. Então, são várias, uma coisa puxando a outra, e aí eu vou chamar vocês, eu tive ameaças, inclusive, porque eu vou entrar naquelas lojas da Castelo Branco, não é só cachorro e gato, não. Nós temos um ganso lá desse tamanho que está com o pescoço de fora da gaiola, dentro de uma gaiola, deitado o fim de semana todinho, mutilado. Você passa lá, os passarinhos, lá, os canários, os periquitos, estão mortos dentro das gaiolas com o calor. É nós que sabemos nos virar, estamos passando mal com o calor. Passe lá para você ver a maldade que é aquilo. Então, eu agradeço, vou pedir vistas, vereadora, e vou solicitar, inclusive, da assessoria de cada um que mande lá o seu docinho, e mande lá o que acha que é pertinente, mas já vou acatar tanto o pedido de Vossa Excelência quanto o de Vossa Excelência também. Parabéns, vereador Zander. Vereador Zander, obrigado por mais uma parte que você está me concedendo. Aquele caso lá no Carrefour que teve na cidade de São Paulo. Osasco. Fechou o Carrefour. Por exemplo, assim, eu pergunto, qual a sanção que será dada ao descumprimento do seu São projeto? várias, né? até o fechamento da empresa que não cumprir. O que aconteceu lá, porque não tinha uma lei que pudesse, de fato, punir, e ficou praticamente que impune a situação, infelizmente. E que o seu projeto, que é muito rico, grandioso, né, esses detalhes que eu trouxe para que você possa enriquecê-lo. Aqui nós temos vários protetores. Aqui todo mundo então, protege sim. os animais. E eu quero dizer para Vossa Excelência que está de parabéns, projeto de alta envergadura. Só para você ter uma ideia, eu falo que hoje, se a pessoa fizer uma coisa contra uma criança, talvez seja menos ofensivo do que fazer contra um animal. Nós ontem, vereadora Sabrina, nós tivemos com o seu Ananias, que é aquele senhor que eles estavam retirando debaixo da ponte ali de Campinas, que mora lá há 10 anos, tem 18 cachorros, 18 gatos. Nós fomos lá, ele é um caso à parte, ele não é um acumulador, ele é uma pessoa que cuida mesmo dos animais, conhecido na região, mas teve reclamações. O Estado, o município, não pode tirar ele de lá porque é uma área pública.
E, se ele não tem onde ficar, ele tem que ficar lá. Mas, para você ter uma ideia do que é hoje a causa animal, a rede de supermercados, hipermercados, eu já considero o Bretas aqui em Goiânia, ela está indo fazendo o oposto do que fez o Carrefour de Osasco, que teve que fechou as portas, porque um segurança matou uma cadela lá. O Bretas vai dar a construção, nós estamos conseguindo uma área para um abrigo que vai ser montado para esse senhor lá no Jardim Petrópolis, e o Bretas vai fazer toda a construção dele indo na contramão do que fez o Carrefour. Então, essas medidas, e aí, o Anderson, o nosso projeto, muito simples, mas ele trata de todas as sanções, inclusive até o fechamento da loja, do pet shop, da clínica, que não, né, que incorrer no crime, né, que não fizer o que o projeto determina. Obrigado. Em votação, pedido de vista. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado.